À sua frente estava a advogada vestindo uma saia em posição de borboleta em cima da mesa e mostrando suas partes íntimas para o detento. Parece até roteiro de filme pornô de quinta categoria, do mais baixo nível, daquelas coisas imundas, mas não, é a vida real, registrada em boletim de ocorrência e noticiado na imprensa. Eu não posso dar muitos detalhes citando nomes, cidades ou cargos, porque esse vídeo corre risco de sair do ar. Então, se você está vendo esse vídeo, valorize e deixe logo seu like. E assista até o final, porque talvez mais tarde não esteja mais disponível. Esse caso da advogada revela algo ainda mais absurdo. Ela não era uma marmitinha de marginal qualquer, aquelas mulheres que ficam na fila do presídio para fazer visita íntima, não era uma fubanga de esquina qualquer por aí da cidade, é uma profissional da lei, uma mulher com diploma, OAB, que deveria estar ali para defender o direito, mas no fundo se deixou ser seduzida pela adrenalina de estar diante de um bandido, do perigo, do proibido. E aqui começa outro ponto, não se trata apenas de um desvio isolado, mas sim de um reflexo de algo muito maior, um comportamento repetido em várias camadas do profano feminino. A verdade é simples, mas ninguém gosta de ouvir. Muitas mulheres têm uma queda irresistível pelo que não presta. E não é de hoje que você vê isso. A diferença é que quando o caso explode dentro de um presídio, não dá para encobrir. Isso mostra que a fascinação pelo perigo, pelo proibido, pelo criminoso não é exceção. É um padrão de muitas mulheres. Você vê isso nas ruas, nos bailes, nas novelas e até nas universidades. O bandido bom de papo vira símbolo de atração, enquanto o homem honesto, trabalhador, correto é reduzido a um cara sem graça. E o que está em jogo aqui não é apenas a reputação de uma advogada, o que está em jogo é a mentalidade de uma geração de mulheres que se apaixonam pelo caos, se apegam ao que destrói e depois ainda tem coragem de posar de vítimas quando as consequências batem na porta. Por isso, esse caso serve como alerta. Não se trata de uma fofoca qualquer, de presídio, de coisinha simples que aconteceu isoladamente, mas sim de um reflexo brutal do que acontece lá fora. Na tarde de quinta-feira, dia 14 de agosto, por volta das 14h10, dentro de uma penitenciária no Brasil, policiais penais faziam uma ronda de rotina. O que deveria ser apenas um dia comum de fiscalização se tornou em um escândalo. Eles notaram um detento condenado por tráfico de drogas fazendo gestos suspeitos por dentro da camisa, claramente indicando masturbação. Estranharam a cena, chamaram a policial feminina e decidiram conferir de perto o que estava acontecendo no parlatório, um espaço reservado para que advogados conversem com seus clientes. E aí que veio a confirmação do absurdo. A advogada estava sentada sobre a mesa, de saia, com as pernas abertas, exibindo as partes íntimas para o preso do outro lado do vidro. Uma policial penal feminina foi chamada então, que advertiu que essa mulher, essa advogada, então saísse de cima da mesa, tomasse uma postura ética aqui na penitenciária industrial de Blumenau, e também o supervisor dessa unidade foi comunicado acerca de toda a situação. O supervisor, então, determinou o encerramento imediato do atendimento entre o detento e também a advogada. Não foi simplesmente um boato ou uma fofoquinha do tipo, eu acho que ela estava fazendo isso. Isso tudo foi registrado em boletim de ocorrência, descrito oficialmente como uma conduta incompatível com a postura de uma profissional. Ou seja, uma advogada da OAB dentro de um presídio, transformando um atendimento jurídico em um show erótico para um bandido condenado por tráfico de drogas. E comunicou também a Ordem dos Advogados do Brasil para que tome então as providências acerca dessa advogada pela antiética dentro aqui da penitenciária industrial de Blumenau. Agora me diz, isso é exceção? Não. Esse episódio é apenas uma amostra gráfica do que acontece lá fora, na vida real, o tempo inteiro. Quantas vezes você já ouviu falar de mulheres que se casam com assassinos, que mandam cartas apaixonadas para estupradores, que fazem filas para visitar serial killer na prisão? Esse comportamento tem nome: atração pelo perigo, pelo proibido, pela figura do homem que carrega a sombra do mal. E aqui está a ironia: enquanto muitos homens ralam, trabalham, pagam impostos, se matam para ser corretos, acabam ignorados. Agora, o marginal, fora da lei, o cara que representa risco, recebe desejo, atenção e devoção. No caso da advogada, ela foi conduzida até a sala da Ordem dos Advogados do Brasil dentro do presídio, mas saiu antes que o procedimento interno fosse concluído. Aqui dentro existe uma sala
sala da OAB, onde essa advogada deveria ir, então, né? Mas quando chegaram ali no local, a advogada já tinha saído aqui de dentro dessa unidade. Os órgãos competentes informaram que todas as medidas administrativas e legais foram tomadas, incluindo comunicação à OAB. Já a OAB, por sua vez, declarou que investiga o caso sob sigilo e que, se confirmado, aplicará todas as sanções previstas em lei. E é por isso que eu não posso citar nomes aqui ou dar muito detalhes sobre esse caso, porque eu não quero me complicar e certamente você já deve ter visto essa notícia por aí. No final das contas, isso provavelmente vai dar em mais um daqueles casos que se arrastam pelos tribunais e em conselhos de éticas e não vai dar em nada para a advogada. O presídio aqui, né, a Penitenciária Industrial de Blumenau, se manifestou inclusive por meio de nota, dizendo então que todas as medidas foram adotadas, incluindo a comunicação oficial à Ordem dos Advogados do Brasil. Agora reflita, quando uma advogada que estudou anos, passou na OAB, construiu carreira, se rebaixa a esse ponto, você percebe que o caso é muito grave e que talvez não seja apenas uma história individual. É o reflexo de uma mentalidade feminina que insiste em se encantar pelo que não presta. A mesma lógica que faz uma mulher preferir o malandro do que o trabalhador, o cafajeste do que o cara legal, o traficante ao estudante. A diferença é que nesse caso a cena foi tão grotesca, tão explícita e imunda que não teve como encobrir. E esse tipo de escândalo não acontece apenas no Brasil, mas sim é algo que atravessa países, culturas e épocas. A tendência feminina de se encantar pelo perigo, conhecido tecnicamente pelo nome hibristofilia. E se você acha que só acontece com uma outra mulher desequilibrada, você está completamente enganado. Basta olhar os grandes casos da história. Ted Bundy, um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos, recebeu centenas de cartas de amor na prisão. Chegou a casar e ter filha mesmo condenado à morte. Charles Manson, líder de uma seita responsável por assassinatos brutais, tinha mulheres disputando sua atenção atrás das grades. Aqui no Brasil, o maníaco do parque, considerado o maior serial killer do país, recebeu incontáveis cartas de amor de mulheres na prisão. Esses casos são apenas a versão explícita do que acontece diariamente. O fascínio pelo homem que representa o perigo. E é exatamente isso que o episódio da advogada no presídio escancara. Uma mulher formada, teoricamente representante da lei, simplesmente se curva literalmente diante de um traficante preso. Ela não foi obrigada, ela não foi coagida, ela foi porque quis. Porque no fundo, a adrenalina de estar diante de um homem perigoso foi mais forte do que o senso profissional, mais forte do que a moral, mais forte do que o mínimo de dignidade que se espera que ela tivesse. Isso reflete um encantamento doentio pelo que não presta. E veja como esse padrão se repete. Quantas mulheres você já viu por aí rejeitando homens que correm atrás, que trabalham, que têm valores, para dar chance ao malandro, o cara que some, que não responde, que só dá migalhas e mentira. É o mesmo roteiro. O que representa estabilidade é entediante, o que representa o risco é excitante. A diferença é que quando essa escolha acontece dentro de um presídio, vira manchete, mas no dia a dia acontece no silêncio. A moça que prefere o cara maluco, desequilibrado, pode ser até mesmo a santinha da igreja com rosto angelical que você está apaixonado. Essa é a maior ilusão do homem comum, acreditar que basta ser bom, correto, esforçado que ele vai ser valorizado. Esse caso prova o contrário. Muitas mulheres não querem o bem, elas querem a emoção do mal. Elas não querem paz, elas querem o caos. E se você não entende como isso funciona, você acaba sendo usado como muleta emocional, como segunda opção, aquele cara que vai ser usado para aguentar o choro quando elas quebram a cara com esses bandidos. Por isso que a sua mente deve estar o tempo todo blindada com anti-otário e red flags disponível aqui no Mega Combo no link da descrição. O cara que não sabe o mínimo da mentalidade feminina pode estar agora mesmo sendo iludido com uma mulher que acredita ser o amor da vida dele, mas ela tá sonhando com um cara todo errado, com um jeito de marginal. Então já clica aqui no link abaixo, fique esperto para a vida antes que seja tarde demais. O caso da advogada e do bandido é o retrato daquilo que muitos homens custam a aceitar. Não importa o diploma, a classe social, a posição profissional, muitas mulheres têm inclinação perigosa a se encantar pelo que não presta. Uma profissional da lei dentro de um presídio transformou o espaço do direito em palco de desejo de um traficante condenado. Uma policial penal feminina foi chamada então, que advertiu que essa mulher, essa advogada, então saísse de cima da mesa, tomasse uma postura ética aqui na Penitenciária Industrial de Blumenau, e também o supervisor dessa unidade foi comunicado acerca de toda a situação. O supervisor então
determinou o encerramento imediato do atendimento entre o detento e também a advogada. A cena foi tão grotesca que precisou ser interrompida por agentes prisionais. E mesmo assim, em vez de assumir a vergonha, ela saiu antes do procedimento terminar. O recado foi claro: razão e moral não resistem ao impulso de se curvar diante de um homem perigoso. A lição é dura, mas é necessária. Pare de acreditar que ser bom é o suficiente. Valor, respeito e atração não se compra com esforço honesto quando a mente de muitas mulheres está programada para buscar o oposto. Se você não entender essa realidade e aprender a identificar uma mulher de valor, vai acabar se tornando o cara que sustenta, que consola, que paga a conta enquanto ela corre atrás do bandido de estimação. Se você não quer passar por isso, no link abaixo você encontra o que te fará despertar para a realidade. Sem extremismo, sem se tornar um cara babaca, traumatizado ou escroto com mulheres, mas sim como um cara que entendeu como o jogo funciona e segue os seus passos de acordo com as regras do jogo. Deixa um like nesse vídeo e até a próxima.